Bom, já falamos aqui que o governo editou uma medida provisória e também um novo decreto com resoluções que afetam empresas de apostas esportivas, algumas instituições financeiras e investidores. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala neste momento lá no Ministério com jornalistas. Vamos ouvir o que ele diz. O ambiente econômico para fazer cair aquilo que está fora do lugar, completamente fora do lugar. E a outra questão é o seguinte, é a equalização dos impostos das instituições financeiras. Tá? Eu vou citar nomes aqui só para caracterizar. Eu só tenho conta no Banco do Brasil, só faço propaganda de banco público, não faço propaganda de banco privado. Mas por que um banco do tamanho do Nubank paga menos imposto do que um banco do tamanho do Bradesco? São bancos da mesma dimensão, estão competindo pelo mesmo mercado, pelo mesmo cliente. Corrigir essa distorção quando... Felizmente, nós temos um ambiente mais competitivo, mas se ele é mais competitivo, nós temos que ter algum equilíbrio na competição. Então, está aumentando o imposto de um banco em detrimento do outro? Não, eu estou nivelando o pagamento de tributo pelas instituições financeiras, né, a partir de um determinado patamar, para criar as condições de concorrência igual. Não vejo nenhum sentido em falar disso como um aumento de tributo. Então, vamos lá. O que está em jogo nessa MP? A questão das instituições financeiras não afeta nada a vida da população. Equilibra o pagamento de tributos das instituições financeiras, corrige uma distorção de títulos isentos que está criando problema para a economia do país. Isso não vai afetar os setores, porque nós temos outras formas de resolver que não penalizam o Tesouro e a Receita. E a questão das bets, que nós estamos recuperando a proposta original do governo, que diante dessa montanha de recursos está sendo direcionada para uma atividade que não gera um emprego, né? Nós estamos recalibrando a alíquota na forma da proposta original. Quer dizer, eu penso assim que com alguma explicação, se derem tempo de explicar e fazer chegar à opinião pública a verdade, né? Porque, assim, está faltando um pouco de clareza, assim, bet e banco que nós estamos falando. E aí parece que você está afetando o dia a dia da população. Ao contrário, nós estamos isentando as pessoas que ganham até 5 mil, baixando o imposto de quem ganha de 5 a 7, mas nós temos que corrigir as distorções das contas públicas. Ministro, quanto que vai arrecadar aquela pergunta original? O objetivo é aquele de 5% dos 800... O pacote todo. Quantos bilhões? É isso. A meta que nós temos para o ano que vem é desde o que a gente... Esse ano não tem que corrigir o buraco lá do IOF? Quanto que vai ficar nesse ano de arrecadação a mais com esse pacote? Só vai ano que vem? Veja bem, por exigência da lei, eu tenho que compensar a queda do IOF com esse conjunto de medidas. Esse conjunto de medidas, esse ano, sim, ele atende a meta fiscal desse ano. Quantos bilhões? Desculpa, perdão. Veja bem, veja bem, eu tô para cumprir a meta desse ano, para mirar o centro da meta desse ano, nós estamos negociando dividendos extraordinários com as estatais, a questão do PL do óleo, que é aquele perímetro adjacente ao que foi licitado, e essa questão que deve gerar alguma coisa, um pouco menos de 20 bilhões de reais. Ministro, e essa movimentação da oposição para barrar essas alternativas no Congresso? Olha, toda medida que a gente mandou teve o mesmo processo. Os lobbies são mais rápidos do que o governo, né? Eles atuam com muita força. Lembra dos fundos fechados e fundos offshore? O Guedes tentou, não conseguiu, nós tentamos e conseguimos. Por que nós conseguimos? Porque nós fomos para o Congresso sem arrogância, nós fomos abrir as contas, negociar. Depois de poucas semanas de negociação, o que aconteceu? A opinião pública ficou favorável à medida. E aí o Congresso Nacional consegue compreender. Olha, deixa eu dar um dado para vocês. Sabe quanto o governo Bolsonaro deixou de arrecadar de bet, subvencionou as bets? Nos 4 anos, alguma coisa em torno de 40 bilhões de reais. O governo Bolsonaro abriu mão de 40 bilhões de reais em 4 anos para apoiar o jogo online, o jogo virtual.
Ministro. Vocês acham, tem cabimento um governo que diz que é pela família, abrir mão de 40 bilhões de reais de tributo de jogo e deixar de corrigir a tabela do imposto de renda, deixar de corrigir o salário mínimo? Que país é esse? Ministro, J70 na conta desse ano também, não? Não. Tudo que é IR tem anualidade, né? Então, só ano que vem, no caso, J70. Praticamente quase todas as medidas têm anualidade. Tudo que envolve imposto... Esse é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dando entrevista para os jornalistas. Daqui a pouco a nossa reportagem em Brasília traz um apanhado das outras falas do ministro nesta manhã. Mas vamos aqui conversar com os nossos comentaristas, a Deise Giocari e também o José Maria Trindade. Deise, vou começar com você, Zé, primeiro, porque o que a gente tem é o ministro falando do governo anterior, que teria não arrecadado com as chamadas bets, as apostas esportivas, e, por outro lado, também citando que isso não vai atingir a população de um modo geral, mas sim os bancos, como ele citou, e essas empresas de apostas esportivas. Só que numa economia tão intrincada, é difícil imaginar que isso não chegue no cidadão comum, nas pessoas no dia a dia, não, Zé? Acaba chegando, não tem nada que não tenha um emprego, tem menos emprego, né? As bets também geram emprego, mas não por isso a gente deve deixar as bets tomarem conta da economia. Olha, o corte de subsídios é sim um aumento de impostos, é sim um aumento de arrecadação. Só que o Brasil provocou um desequilíbrio muito grande com várias ideias de isentar aqui, isentar ali, e agora está com 800 bilhões de reais, né, perdidos nessas isenções. 800 bilhões de reais. Há debates ali sobre esse valor, entre 600 a 800 bilhões, quer dizer, quase 1 trilhão de reais perdidos em subsídios. E aí existem vários, desde Zona Franca, a setores como, por exemplo, as fintechs, né, que ele fala de bancos aí, existem bancos grandes que são fintechs. E os bancos tradicionais estão pagando mais imposto, o dobro de impostos. Então, a ideia dele seria esta, de equilibrar. Mas corte de subsídios, eu vou repetir, é aumento de impostos. Eu acho que o governo tinha que propor ao Congresso Nacional uma ideia de fazer um pacote tributário a longo prazo, porque a curto prazo não vai conseguir. Eu estou antecipando aqui, desde o início da semana, as frentes parlamentares, que são as todas poderosas do momento do Congresso, não vão admitir aumento de impostos. Deise, você acha que é injusto colocar toda essa culpa, né, dessas fragilidades, enfim, no Ministério da Fazenda? No Ministério, sim, Soraya, porque tem muito do Palácio do Planalto por trás, né? O Fernando Haddad, obviamente, não faria nada disso sem a anuência do presidente Lula, mas me parece que ele quer, de novo, ele tenta insistentemente vestir o figurino do equilíbrio fiscal. Mas o governo, aí, de novo, por que a gente fala que a culpa não é só do Haddad? Porque o governo vem por trás e não apresenta nenhuma medida para cortar gastos, né? Então, tudo que o Haddad tenta explicar, ele fez uma crítica justa ali às bets, né? Porque elas não geram tanto empregos, enfim, tem a questão da ilegalidade, que acaba promovendo a ilegalidade de algumas bets, então é justo, sim, arrecadar em cima dela. Só que o discurso do Haddad, ele fica completamente inofensivo quando a gente olha o que está por trás dele, que é justamente um governo que não corta na própria carne. Aí ele falou ali na entrevista também da falta de clareza na interpretação. Desculpa, mas é como o Zé Maria falou, falta de clareza é na previsibilidade, na estratégia e na metodologia do governo.